Olá, muito bom dia para você ligado aqui na nossa Band TV, no ar mais um Boca no Trombone, o espaço de você, trabalhador, trabalhadora, aposentado, servidor público aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Desde já agradeço a grande audiência do Boca em todos os recantos aqui do estado e coloco à disposição para a sua participação. A nossa consultoria de previdência, já está aqui o nosso consultor, e também de direito do trabalho. Você pode encaminhar as suas dúvidas logo mais no quadro Dica Trabalhista, a gente responde para você. Use aí o nosso WhatsApp, também interaja pelo nosso e-mail, sempre com as questões sobre previdência e direito trabalhista e também sobre o tema do dia. Você sabe, né? A gente vem desfraudando aqui a reforma da Previdência e hoje queremos saber a sua opinião sobre o seguinte: o empresário, ele ganha com a reforma da Previdência? Quero saber, pode participar pelo WhatsApp, pelo e-mail, quero saber dos meus convidados também a opinião deles. Em nome do Sintec TRS, Alexandre Nunes. E aí, você acha que os empresários também vão sair ganhando, vão sair perdendo nessa reforma? Bom dia. Bom dia, Solano. Os grandes tubarões, esses vão ganhar muito com a reforma da Previdência, mas o médio e pequeno empresário não é bem assim, não. Tá certo. Em nome da Amatra 4, representando a entidade, seu secretário-geral, juiz do trabalho, doutor Márcio Amaral. E aí, doutor Márcio, e a sua opinião, a sua visão sobre essa temática? O empresariado ganha ou perde com a reforma? Bom dia. Bom dia, Solano. Eu também me esforço para tentar vislumbrar alguma vantagem para o empresariado, mas não consigo. Mas a gente vai tratar melhor desse assunto. Certamente, durante todo o Boca no Trombone desse domingo. E o nosso consultor, nosso especialista em Previdência, em nome de CRJ Advogados, o que pensa? Doutor Luiz Gustavo Ramos. E o nosso tema, será que o empresário tem que ficar feliz com a reforma? Bom dia. Bom dia, doutor Solano. Bom dia aos nossos telespectadores. Acredito que não. Acredito que todos nós perderemos com a reforma da Previdência. Tá certo. Vamos falar muito sobre isso no tema de hoje. Você pode participar, pode utilizar aí os nossos meios de contato, o WhatsApp, o e-mail, para mandar a sua participação e começar já desde logo com as dúvidas que vão chegando sobre Previdência aqui com o doutor Luiz Gustavo. O Marcos de Porto Alegre. Minha carreira iniciou com carteira de trabalho assinada, depois de 1 ano sem contribuir, após 8 meses de carnê e atualmente com carteira assinada. É possível pagar essa lacuna de 1 ano sem contribuição antes de eu ter pago o carnê? É a dúvida do Marcos, ele é aqui da capital. Marcos, para que tu possas contribuir em atraso, é necessário primeiro comprovar que tu desempenhou alguma atividade que o vinculava na condição de contribuinte obrigatório. Não se pode, como eu digo, ir na agência do INSS comprar um tempo de serviço, né? Não. O segurado tem que provar, olha, eu exerci uma atividade remunerada, deveria ter contribuído, não o fiz e agora quero recolher em atraso. Se não houver prova do desempenho da atividade, não é possível recolher em atraso. Perfeito. O José Antônio, ele disse que completou há pouco 35 anos de contribuição. Pergunta, compensa aguardar a expectativa de atingir os 98 pontos? Ele está falando da soma, né, doutor Luiz, da idade, do tempo de contribuição, para se aposentar ou pedir agora a aposentadoria? Bom, se a aposentadoria a qual tu tens direito hoje, ela leva em conta o fator previdenciário, porque ainda não tens a pontuação necessária, eu aconselho inclusive que aguarde a reforma da Previdência para verificar se na reforma alguma regra de transição pode te beneficiar. Se a reforma for tão dura a ponto de não ter nenhuma regra de transição que melhore a sua situação, a situação do telespectador, aí pode encaminhar o pedido de aposentadoria mesmo depois da reforma. Porque para quem já atingiu 35 anos de contribuição hoje, se homem, e 30 anos de contribuição se mulher, tem esse direito garantido, esse direito não poderá ser atingido pela reforma da Previdência. Então é possível encaminhar o benefício mesmo depois de aprovada a reforma. Perfeito. Uma última aqui nessa primeira intervenção, o Fernando da capital. Minha esposa ficou aposentada por invalidez por 12 anos. Entramos com os pedidos de aposentadoria por tempo em janeiro. Até agora nada teve de deferimento ou indeferimento. Pergunta, esse tempo conta para a aposentadoria? Ela fará 55 anos no próximo mês de dezembro. Sim, o tempo que a sua esposa esteve recebendo benefício por incapacidade, ele conta para todos os fins. É como se fosse tempo de contribuição normal, tempo de carteira assinada, enfim. Então, conta esse período para fins de aposentadoria. A demora no INSS, na análise dos pedidos, isso dá um programa à parte, né, doutor Solano? Realmente o INSS está se passando o prazo legal para análise do pedido de 45 dias, mas o INSS está demorando cerca de 1 ano para apreciar um pedido de aposentadoria aqui na região metropolitana. Contra isso,
contra esta demora, é possível a impetração de mandado de segurança, mas é um tema que a gente pode tratar mais adiante ou em outro programa. Eu só deixo aqui a informação de que os benefícios que estão demorando para serem analisados pelo INSS podem ser objeto de uma ação chamada mandado de segurança que pode ser impetrada lá na Justiça Federal. Perfeito. Dr. Luiz Gustavo Ramos, do CRJ Advogados, na consultoria de Previdência. Ele também está na RB, ele também está na Rádio Bandeirantes. Olha só. Aos sábados, na Rádio Bandeirantes, o Boca no Trombone responde dúvidas previdenciárias e trabalhistas. Também tem muita opinião sobre os temas do momento. Sábados, 7h30 da manhã, Boca no Trombone, na Rádio Bandeirantes. Dê a sua curtida aí no Boca no Trombone, lá na nossa Rádio Bandeirantes, todos os sábados. E também utilize a nossa hashtag Boca30 anos para as publicações de direito do trabalho e direito previdenciário. Sempre que você for publicar nas redes sociais, use a nossa hashtag e nos siga na nossa conta no Instagram. Lá no Insta nós temos a conta @programa Boca no Trombone, tá aí, ó. Vá lá e também siga o Boca no Trombone por mais esse meio de comunicação. A gente hoje vai se debruçar sobre esse tema. Os empresários ganham ou perdem com a reforma da Previdência? Alexandre Nunes, que representa o Sintec RS, na sua participação inicial, você disse assim, olha, as grandes empresas, essas sim, essas deverão ganhar com a reforma da Previdência. Mas o pequeno, o médio empresário deve colocar, como diz no popular, né, as barbas de molho aí, porque pode ter prejuízo. Por quê? Então, pela lógica hoje de como funciona o sistema capitalista, vou pegar os trabalhadores dos Correios. Se aposentam em média com 54, 55 anos e se dedicam um pouco mais à sua família, a fazer viagens, a se dedicar ao lazer e tal. Ao ter uma prolongação do tempo de trabalho, né? E mesmo com esse tempo prolongado, tu alcançar um benefício menor, tu vai ter muito menos tempo para se dedicar a isso, né? E também vai ter muito menos dinheiro circulando no mercado. Então, dentro da lógica do sistema capitalista, para o médio e para o pequeno empresário, na minha opinião, vai perder bastante. Já esses grandes, que eu citei aqui, os tubarões aqui, esses vão ganhar, porque são os grandes devedores, né, do sistema previdenciário, e pelo que a gente sabe aí, não se recupera mais tudo que eles devem, né, nem a metade pelo que está aparecendo aí de notícia, né, então esses ganham bastante, né, mas o pequeno e médio empresário perde junto com o trabalhador. A economia é muito pujante justamente nesse nicho, né, doutor Márcio, que está representando a Matra 4. O pequeno e o médio empresário faz realmente a economia girar na sua maior parte. O senhor disse, olha, tento olhar, faço um esforço, mas não consigo ver algo de bom. Realmente é tão difícil assim? Eu acho que nós podemos ter dois olhares, né? Um mais no campo social e um mais no campo econômico. E o que nós vamos ver aqui é, na verdade, um envelhecimento da população que trabalha e um envelhecimento da população que está desempregada. Este dado do envelhecimento, os empresários vão ter que cuidar mais, vão ter que tratar porque efetivamente vai haver uma dificuldade, né, no acesso à aposentadoria. E talvez até a médio e longo prazo, os governos tenham que se preocupar em programas sociais de inclusão de pessoas mais velhas no mercado de emprego. Assim como a gente tem um sistema de aprendizagem para aqueles que estão começando, claro. Daqui a uns anos, se realmente se constatar esse envelhecimento, essa dificuldade no acesso ao sistema previdenciário, penso também que no aspecto social, os governos e os empresários vão se preocupar com essa inclusão das pessoas mais velhas no mercado de trabalho. E no campo econômico, o Alexandre bem falou, vamos constatar um empobrecimento da população mais velha, mais idosa, e esse empobrecimento vai impactar no consumo, e o consumo aqui também concordo com o Alexandre, vai impactar principalmente os pequenos e médios empresários. E ainda penso que aquele pequeno e médio empresário que que almeja ele próprio se aposentar, não podemos nos esquecer que eles também, né, o próprio empresário, vai ter essa dificuldade de acesso ao benefício da aposentadoria. Certamente. Doutor Luiz, o senhor disse, olha, todos perdem, né? E neles estão incluídos aí os empresários. Sem dúvida. Veja, Solano, na grande maioria dos municípios do estado do Rio Grande do Sul, os recursos que entram todo mês, advindo de pagamento de benefícios previdenciários,
é um valor superior ao que o município recebe de retorno na participação dos tributos que são arrecadados, ICMS, Fundo de Participação dos municípios. Se as pessoas demorarem mais tempo, se as pessoas tiverem uma restrição no acesso à aposentadoria, é menos dinheiro que será liberado. Essa economia que se diz que vai haver com a reforma da Previdência, isso é dinheiro que vai deixar de circular. E se não tem dinheiro circulando, não tem compra no supermercado, não tem compra na livraria, não tem cinema. As pessoas vão começar a restringir o custo, os gastos do dia a dia. E isso vai impactar, sem sombra de dúvidas, a economia. Sem contar, como falou o doutor Márcio, que nós teremos, as pessoas não vão se aposentar e vão perder os seus empregos, porque o empresário, talvez ele não tenha espaço no seu estabelecimento para pessoas com idade um pouco mais avançada. Por exemplo, vamos pensar no setor de metalurgia. Como manter um trabalhador até os 60, 60 e poucos anos trabalhando numa atividade tão pesada, tão desgastante, tão penosa? Sim. Então, nós teremos, no meu modo de ver, uma legião de pessoas com mais de 50, 55 anos desempregados, sem ter ainda acesso à aposentadoria. E isso vai impactar na economia de todos os municípios. Como um todo, né? Como o doutor falou, para todos, né? Vamos ouvir um recado da Fundação Escola da Magistratura do Trabalho do Rio Grande do Sul. Está chegando aí o recado da FEMARGS para você. Pessoal, eu estou aqui para falar um pouco mais sobre a nossa nova especialização em Direito Sindical. É um curso muito interessante, vai ter um viés prático, crítico e vai permitir aos alunos o enfrentamento de novas questões, a importância que os sindicatos adquirem nas relações de trabalho e na garantia dos direitos das trabalhadoras e trabalhadores nesse novo cenário das relações de trabalho no Brasil. Veja nas redes sociais da FEMARGS aí várias opções de cursos, aquele que seja o mais adequado para você. E nos curta, dê a sua curtida, o seu joinha na página do Boca no Trombone no Facebook. Lá você tem os programas aqui da Band TV, lá da Rádio Bandeirantes e uma série de notícias, né? Tanto de direito da Previdência, direito dos servidores e direito dos trabalhadores na nossa fanpage. Mais dúvidas, mais questões que vão chegando? O doutor Luiz Gustavo Ramos está na consultoria, o Jonas Pullman. Gostaria de saber como essa nova regra de aposentadoria fica no meu caso. Já está rolando há quase 8 anos e deve estar há 2 anos no TRF4. Pelo visto, ele tem um processo, né, para a decisão. Só que está muito demorado. A minha aposentadoria solicitada é especial. Teve até perito para comprovar especial. Queria saber se muda alguma coisa no meu caso. É a dúvida do Jonas. Jonas, no teu caso específico, não, porque se tu ganhares a ação, ficará comprovado que tu implementou as condições para te aposentar antes da reforma da Previdência. Agora, já que referiste na pergunta na aposentadoria especial, a aposentadoria especial ela vai ser totalmente, eu não diria, mas praticamente dizimada pela reforma da Previdência. Porque a reforma da Previdência passa a exigir uma idade mínima, né, para a aposentadoria especial. Ora, idade mínima e aposentadoria especial não combinam, porque a aposentadoria especial ela é devida em função da exposição do trabalhador a agentes nocivos, agressivos à sua saúde. Sim. Se exigir que ele tenha uma determinada idade, acaba praticamente com a aposentadoria especial. E é isso que está sendo feito na reforma da Previdência. O Lucas, auxílio acidente, existe alguma jurisprudência sobre o valor abaixo do salário mínimo? Na Constituição fala que não pode ter benefício inferior ao mínimo. O auxílio acidente, diante disso, é passível de uma revisão? Está bem instruído aqui o Lucas. Lucas, a Constituição fala benefício que substitua a renda. O auxílio acidente, popularmente chamado de pecúlio, ele não é um benefício substitutivo de renda. Portanto, ele pode ser inferior ao salário mínimo, sim. E não há qualquer discussão a respeito disso. O auxílio acidente, popularmente chamado de pecúlio, pode ser inferior ao salário mínimo. Perfeito. Vá lá na nossa página no YouTube, né? Se inscreva no nosso canal e receba aí as notificações sobre as postagens dos programas aqui da Band TV, também as nossas reportagens especiais para a internet. Olha, tem muita coisa boa lá. Se inscreva agora no programa Boca no Trombone lá no YouTube. Alexandre Nunes, a gente está falando bastante hoje então sobre essa questão do empresariado, né? E a preocupação principalmente aqui na mesa é com o pequeno e o médio. Bom, uma vez aprovada essa reforma, lembrando, né, gente, está no Senado, o jogo não está jogado, tem possibilidade de se modificar ainda. Uma vez aprovado, quais são as recomendações? O que a gente pode dizer para o empresariado? Né? Porque ele vai estar diante de uma nova situação, como você mesmo citou, né? A própria categoria, né? Que se aposenta hoje com um determinado patamar salarial, numa idade X, isso vai ficar postergado, né? E a renda vai ficar diminuída. Como se estabelecer diante de uma situação nova como essa?
É uma situação realmente muito complicada e complexa, né? Porque também vai ter um impacto, tu vai estar estendendo, isso não gera empregos, não gera novos empregos, né? Porque tu vai estar esticando, prolongando a vida do trabalhador a mais no setor de trabalho. Pelo contrário, se tu diminuísse o tempo para se aposentar e o trabalhador pudesse se aposentar com um valor que garantisse a sua aposentadoria, ele não pudesse trabalhar, tu abriria novas vagas de trabalho, né? E isso também impacta em toda a sociedade. A questão do desemprego, que é ruim para o empresário, como bem foi colocado aqui pelo doutor aqui, que é isso, não gira dinheiro na economia, não tem novos empregos e é a principal crise. Aí estamos batemos a faixa de 12 milhões de desempregados e isso não é bom para ninguém, né? Ninguém ganha com isso, os trabalhadores não ganham, o empresário não ganha, ninguém ganha na sociedade com isso, né? Sim. Doutor Márcio, e o Alexandre traz a situação do desemprego, né? Até bem dentro da sua expertise, a reforma trabalhista veio com o governo dizendo que geraria uma quantidade bem interessante de empregos e, infelizmente, passados aí 2 anos da vigência dessas novas regras, isso não aconteceu. A reforma da Previdência está vindo nesse sentido. E aí eu volto para o nosso tema. O empresário também tem que ficar se preocupando com a reforma da Previdência no sentido de daqui a pouco não ter condições de manter o seu negócio, porque hoje temos o desemprego, né, na razão da relação do patrão e do empregado. Futuramente, com pouco capital girando, muitas empresas vão efetivamente fechar suas portas? Creio que sim. Há um risco bem forte das empresas terem que fechar, justamente nesse impacto do consumo que falávamos antes, né? Como falaste, Solano, a reforma trabalhista ela veio com um discurso, com uma promessa de criação de empregos que não aconteceu. Agora, novamente, a gente ouve essa promessa com relação à reforma da Previdência, né? De alavancar a economia, de criação de empregos e nós não enxergamos esta relação direta nessa economia que o governo pretende fazer com a reforma. Tá certo. Daqui a pouquinho a gente volta para o nosso tema. Agora a gente vai trocar a chave. Vamos responder dúvidas de direito do trabalho. Sim, porque está chegando aí no Boca o nosso quadro, o Dica Trabalhista. Bom dia, Solano. Bom dia aos colegas do programa e a quem nos assiste de casa. Hoje o quadro Dica Trabalhista responde a pergunta da Márcia, da Barra do Ribeiro. Ela trabalha numa empresa do ramo do comércio. Ela relata que trabalha diversos domingos e tem a folga durante o dia de semana. E ela quer saber se isso está correto ou se ela tem direito de receber algum adicional por trabalhar aos domingos. Márcia, empregados do ramo do comércio podem trabalhar aos domingos, mas têm direito de no mês ter no mínimo um dia de folga destinado no domingo. Se a senhora trabalha alguns domingos e folga durante o dia da semana, a senhora não tem direito de receber nenhum adicional. O que a empresa deve observar é o direito ao repouso semanal remunerado, ou seja, a senhora só pode trabalhar 6 dias consecutivos. No 7º dia tem que ser o dia destinado à sua folga semanal. Nós também temos o questionamento do Miguel Luiz. Ele é aposentado, trabalhava e foi dispensado por justa causa. E ele quer saber se tem direito a receber o seguro-desemprego. Ele já acionou a empresa na justiça para reverter essa justa causa. Miguel, todos os trabalhadores que são dispensados por justa causa não têm direito a receber o seguro-desemprego. E mesmo que o senhor reverta isso na justiça, a sua dispensa por justa causa para a dispensa sem justa causa, o senhor também não terá direito a receber o seguro-desemprego, pois o senhor é aposentado. O seguro-desemprego é um benefício que visa manter por determinado período uma renda ao trabalhador que é dispensado sem justa causa para ele se recolocar no mercado de trabalho. No seu caso, o senhor já tem uma renda que é a sua aposentadoria e, em virtude disso, o senhor não tem direito de receber o seguro-desemprego. Tá certo? Muito obrigado a todos, um abraço e até a próxima. Até uma próxima aí, doutor Pedro Marcon, do Pedro Marcon Advocacia, do nosso time de consultores de direito do trabalho, que presta um grande serviço aí
para você, nosso telespectador na área de direito trabalhista. Continue mandando, viu? Mande as dúvidas da relação do patrão, do empregado, férias, FGTS, insalubridade, enfim, a reforma trabalhista, pode encaminhar aqui para a gente. Nosso time responde no nosso próximo programa. Agora vamos com uma lembrança aqui, né? Nós temos a nossa conta lá no Twitter. É um pouquinho diferente das demais, é @programaboca, mais curtinha, e você faz a sua comunicação conosco em 140 caracteres, pode interagir por lá. E não esqueça o nosso portal, que é programabocaноtrombone.com.br, tem notícias, tem os programas da Rádio Bandeirantes, da Band TV, olha, navegue por lá e interaja conosco também por mais esse mecanismo, nossa plataforma de comunicação. Vamos com mais dúvidas, agora dúvidas previdenciárias. Doutor Luiz Gustavo, o Valdir, dia 5 de novembro agora, vai completar 60 de idade, tem 38 de contribuição e é funcionário público municipal, lá de Santa Maria. Um abraço aí à Boca do Monte. Quer saber se a reforma da Previdência vai atingir, pois já pediu aposentadoria para o próximo dia 1º de dezembro, que aí ele vai sair com o vencimento integral. Pelo que está referido na pergunta, só implementa as condições em dezembro. Se a reforma for aprovada antes, aplica-se a reforma da Previdência. Em outras palavras, todo trabalhador, esteja ele vinculado ao regime geral de Previdência Social, esteja ele vinculado a regime próprio de Previdência, se ele precisar utilizar um dia de trabalho de contribuição sequer posterior à reforma, ele vai ter que se adequar às regras da reforma. Quem implementou os requisitos com o tempo trabalhado até a reforma pode continuar se aposentando com a lei atual, né, antes ou depois da reforma. Agora, repito, quem precisar utilizar um dia sequer de trabalho posterior à vigência da reforma terá que se adequar. De acordo com a pergunta, o telespectador ele vai implementar só depois da reforma aprovada. Aí nós teremos que verificar as regras de transição. Tem direito adquirido já a aposentadoria, mas ele está esperando até dezembro, acredito que para ter direito a alguma integralidade, provavelmente. Sim, nesse sentido, por causa do salário integral. E aí ele vai ser afetado pela reforma da Previdência. Em razão dele ter os 38 anos, até ele já poderia pedir aposentadoria agora, né? Mas em razão da integralidade, bem apanhado pelo doutor Luiz Gustavo. A Silvana diz assim: estou muito triste com o programa, assisto todos os domingos e fiz pergunta e não me respondeu. Silvana, não fique triste. Olha, se você soubesse a quantidade de questões que a gente recebe aqui, infelizmente não conseguimos responder a todas, mas navegue nas nossas redes sociais, a gente coloca lá para você as perguntas e as respectivas respostas, mas a sua vai ser respondida agora. 23 anos e 4 meses de contribuição, sendo que 10 trabalhados com insalubridade até o presente momento. De 86 a 91, ela trabalhava com os pais na agricultura, mas ela não tem notas, doutor Luiz, de todo o período, né? Tem ficha de sindicato rural, tem algumas notas e o laudo pericial feito pelo período avaliando que o serviço era ou não insalubre, né? Ela quer saber, né? Será que consegue se aposentar pelo salário mínimo, né? Vamos lá. 23 anos de atividade, 10 supostamente trabalhados em condições especiais, que convertidos dariam 2 anos a mais, né? Então chegaríamos a 25 anos de contribuição. O tempo de atividade rural pode ser computado a partir dos 12 anos de idade. Não é necessário ter uma nota de produtor rural para cada ano. O que vale é o conjunto da prova. Pela situação relatada na pergunta, sim, a senhora já tem direito à aposentadoria. Aconselho que procure um advogado da sua confiança que milita no direito previdenciário, leve essa situação, leve os documentos que a senhora já dispõe e acredito que a senhora tenha, sim, direito a se aposentar pela lei vigente hoje, independentemente de qualquer alteração que venha a sofrer na legislação, que a legislação venha a sofrer com a reforma da Previdência. Tá certo. Obrigado, doutor Luiz. E um beijo, Silvana, viu? Siga conosco aí. E para todo mundo que manda questões e não tem elas respondidas no nosso espaço, tem as nossas redes sociais. A gente vai fazer uma paradinha, daqui a pouquinho a gente volta. Opinião final dos meus debatedores sobre o tema de hoje. Os empresários ganham ou perdem com a reforma da Previdência? Aqui no Boca, 30 anos, protegendo o seu direito. De volta com o Boca para fechar
o programa O Espaço da Manhã desse domingo. Alexandre Nunes, do Sintec RS. A gente está falando sobre a questão aí do empresário, né? Se ganha, se perde com a reforma. E a conclusão final, acho que é uníssono aqui de todos, é que todos perdem, né? E, além da reforma da Previdência, o que vai acarretar prejuízo também para a população, principalmente na entrega do serviço público, são as privatizações. Os Correios estão perigando, né, sofrer esse mal. Então, Solano, igual a reforma da Previdência, que foi vendido aí como uma coisa que ia ser bom para as pessoas, está sendo vendido para todo mundo que a privatização dos Correios é necessária e é bom para todo mundo. Na verdade, o brasileiro como um todo perde, inclusive o pequeno e médio empresário. Os únicos que têm interesse na privatização dos Correios são os grandes tubarão aí que querem comprar os Correios. Mas o pequeno e médio empresário hoje que trabalha com e-commerce, com venda pela internet, nós temos que pensar que a gente está num país que é continental, né? Que lá no outro estado, lá do outro lado do país, o transporte é fluvial, aqui é terrestre. Então, tem várias peculiaridades que o Correio dá conta, né? Ao não existir a empresa brasileira de Correios e Telégrafo, qual empresa que vai conseguir entregar a sua venda que você faz no seu comércio em qualquer canto do país pelo preço que os Correios entregam hoje? Sim. Não tem. Então, todo mundo perde. Perde quem compra essas encomendas, que vai pagar um serviço mais caro, e perde também aquele cara que vende pela internet, que não tem mais um serviço de qualidade. É, mais um prejuízo, né, para os nossos empresários. Doutor Márcio, um tema do momento, tema da semana, já falamos até, referimos a reforma trabalhista, lá de 2017, tivemos há pouco a aprovação da MP da Liberdade Econômica e agora, nova notícia, nova mini-reforma trabalhista. Exatamente, o Ministério da Economia criou um grupo essa semana para estudar possibilidades de fazer nova alteração na legislação trabalhista. Inclusive, enviou ofício para o CNJ solicitando a designação, a colocação à disposição de alguns juízes do trabalho, desembargadores, para fazer parte desse grupo e tentar fazer uma reforma com uma segurança em termos de não ser questionada no próprio Poder Judiciário. Então, nós estamos aguardando para ver o que virá daí, né? Sempre preocupados, porque a nossa preocupação é de não precarização das condições sociais, de que a preocupação não deve ser apenas econômica, mas também a preocupação primordial deve ser com a pessoa humana e com a pessoa do trabalhador. Certamente. Doutor Luiz, então, dentro de tudo aquilo que o senhor falou, pequeno, médio empresário tem que colocar as barbas de molho. Isso não para nunca. A reforma trabalhista 1, 2, vem a reforma da Previdência, agora já vem PEC paralela, vai voltar a capitalização. Olha, a gente tem que ficar atento e vigilantes, porque não vai parar. Essa reforma previdenciária, ela é o começo da destruição do sistema de seguridade social, acreditem. A capitalização vai ser o tiro definitivo. Fatal, né? Fatal. Ficar atentos, vigilantes, porque a situação tende a se agravar. Tá certo. Muito obrigado ao Luiz, Agradeço. ao Márcio, ao Alexandre, por mais esse programa. Enquanto está marcado com você, nosso telespectador, mais uma vez, grande abraço, muito obrigado pela grande audiência em todo o estado do Rio Grande do Sul. Enquanto marcado, então, na Band TV, a partir das 8h30 da manhã, no próximo domingo. Durante a semana, vamos nos comunicando aí nas redes sociais. Tem site, tem YouTube, tem o Twitter, tem o Facebook. Olha, cardápio farto para você curtir o Boca no seu ano, né? Ano 30, protegendo o seu direito.